Olá pessoal, hoje na nossa aula de algoritmos e estrutura de dados eu vou apresentar para vocês as árvores binárias. Esse é o roteiro da nossa aula de hoje, tá? A gente vai ver quais são os objetivos da aula, em seguida eu faço a introdução, apresento para vocês a árvore binária, em seguida a gente vê os algoritmos de manipulação dessa estrutura por meio de pseudocódigo. Então olha só, o objetivo da aula é apresentar os conceitos básicos sobre árvores e estudar os algoritmos de manipulação, dessa estrutura por meio de pseudocódigo. O que é uma árvore? A árvore é uma abstração matemática, um modelo usado para representar estruturas hierárquicas, tá? Ou seja, estruturas não lineares de algum objeto do mundo real. Tá? Então, a árvore ela é definida utilizando um conjunto de nós, a gente escreve nodos, tá? Só para diferenciar, então, mas pronuncia-se nós. Então, a árvore é formada por um conjunto de nós e arestas. E essas arestas elas são utilizadas para realizar conexão, tá? Ligação entre os nós. Qualquer problema em que exista algum tipo de hierarquia, ele pode ser representado por uma árvore. Tá? Vou mostrar para vocês agora um exemplo. Olha só, aqui a gente tem um exemplo onde a gente tem uma árvore binária representando essa hierarquia entre as pessoas. Qual a hierarquia? Aqui ainda não diz, mas pode ser qualquer uma. José pode ser chefe do João, o João pode ser chefe do Mário, que pode ser chefe da Cláudia. Tá? Esse é um tipo de hierarquia. Essa é a nossa árvore binária. O que diferencia ela de outras árvores? Por exemplo, aqui a gente tem uma árvore ternária. Tá? É a quantidade de nós que a gente chama de filhos. Aqui, olha só, cada nó tem 2 filhos. No caso, filhos aqui é só um modo de dizer. Não significa que João é filho de José. Mas aqui significa que os nós, a gente tem essa hierarquia, e esse nó é filho desse nó. Então, nesse caso, cada nó tem ligação com 2 nós filhos. Tá? Na árvore ternária a gente não tem essa limitação. A limitação aqui é que cada nó tem uma ligação com outros 3 nós. E existem formas diferentes de visualização. A gente poderia utilizar um diagrama de inclusão, por exemplo, para representar, visualizar essa árvore binária, por exemplo, ou uma árvore qualquer. Mas normalmente a gente utiliza essa representação aqui da direita, uma representação hierárquica, porque é mais comum, tá? Mas olha só, é como se todo o elemento H aqui, olha só, ele de alguma forma está incluso dentro do elemento A, se a gente analisar esse diagrama de inclusão, tá? Mas normalmente a gente utiliza essa representação hierárquica aqui, por meio, onde a gente consegue visualizar uma árvore mesmo. A gente precisa entender alguns conceitos de grafos. Tá? A gente ainda não viu grafos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas o que acontece? A árvore ela é um tipo de grafo, tá? Uma especialização de um grafo. Então, a árvore é um tipo especial de grafo, ou seja, é um grafo não direcionado, porque as ligações elas não têm uma direção. Tá? No grafo, mais para frente, a gente vai ver que pode acontecer. Ele é um grafo, a árvore é um grafo conexo, ou seja, todos os nós eles têm que ter uma ligação, e é acíclico, não pode ter ciclos, você não pode conseguir ficar num loop, percorrendo os nós infinitos. Isso não acontece na árvore. Então a árvore é um tipo especial de grafo, tá? Que a gente vai ver mais para frente, ou onde é um grafo não direcionado, conexo e acíclico. Tá? E uma árvore ela é formada, como eu falei no slide anterior, por um conjunto de nós que são conectados por arestas, de forma hierárquica, tá? Simulando as árvores da natureza. Mas, na verdade, é mais a árvore genealógica, que a gente vê estudando na biologia. Nas estruturas, nessa estrutura, as árvores crescem, quando a gente compara com a árvore da natureza, a árvore da natureza cresce de baixo para cima. Aqui não. Aqui é o contrário. A árvore aqui ela cresce de cima para baixo. Tá? Por isso que a imagem da introdução, do slide da introdução, é uma árvore de cabeça para baixo. Ou seja, a raiz ela vai estar no topo e as folhas vai estar
na parte de baixo da nossa árvore. Tá? Então, olha só, qual que é a nomenclatura utilizada aqui quando a gente se trabalha com árvore? Eu já comentei para vocês, né? Mas a gente tem o nó raiz. Esse nó raiz é o nó que se encontra no topo da árvore, ou seja, é o primeiro nó e é o único nó que não tem nenhum pai. Tá? E o que é o pai? Pai é chamado também de ancestral, tá? É o nó antecessor, que está no nível acima, tá? Do nó. Filho é o nó sucessor, ou seja, quem está no nível abaixo, tá? Desse nó. O nó folha, tá? Também é chamado de nó terminal. É qualquer nó que não possui filhos. Então os nós folhas eles vão estar sempre nas pontas, olha só. Tá? Nó de derivação é também chamado de nó não terminal ou nó interno. É qualquer nó que possui pelo menos um filho. Tá? Então, esses nós aqui, ó, internos, eles são nós de derivação. E o nó folha são os nós que estão na ponta, tá? Não tem filhos. A gente tem também, dentro de uma árvore, a gente tem o conceito de subárvores. Tá? Normalmente a gente utiliza, por exemplo, para mostrar, a gente tem aqui a subárvore da esquerda ou a subárvore da direita, né? No caso da árvore binária, ou a subárvore do meio, caso existissem mais de dois nós. Tá? Mas na árvore binária vão ser sempre dois. Então, no caso de uma subárvore, né? Cada filho, né? Quando a gente tem uma árvore, cada filho do nó raiz ele é considerado raiz dessas novas subárvores. Olha só, então aqui a gente tem uma árvore, né? E o nó raiz aqui é o nó A. B e C são nós raízes dessas duas subárvores, da subárvore da esquerda e da subárvore da direita. Então, olha só, mais uns exemplos aqui. A gente tem outras subárvores aqui, nesse caso uma árvore ternária, né, com 3 subárvores. Outros conceitos importantes que a gente vai precisar saber. O grau de um nó. O que é o grau de um nó? O grau é muito simples. O grau é o número de subárvores que ele possui. Tá? E o grau de um nó. Então, por exemplo, né, esse nó aqui, o nó raiz, ele tem grau 3, porque ele tem 3 subárvores. Né? Aí, nesse mesmo conceito, grau de uma árvore, a gente tem, de grau de um nó, a gente tem o grau da árvore, né, de uma árvore. O que é o grau de uma árvore? É o maior valor dentre todos os graus de todos os nós. Tá? Então, vai ser o maior valor. Então, nesse caso aqui, olha só, o grau dessa árvore é grau 3, porque o nó raiz tem 3 nós, 3 subárvores. Né? Qual que é o grau desse nó aqui? O grau desse nó é 2, porque ele possui 2 subárvores. Tá? Outro conceito, caminho. O que é um caminho? Caminho é uma sequência de nós, de modo que existe sempre uma aresta ligando o nó anterior com o nó seguinte. Olha só, aqui a gente tem um caminho. É a forma que a gente utiliza para percorrer uma árvore. Né? Percorre um caminho, acessando as arestas, né, que conectam os nós. Nível. O que é um nível de uma árvore? Em uma árvore, os nós são classificados em diferentes níveis, começando a partir do nó raiz. Então a gente conta o seguinte, o nó raiz está no nível 0. Os nós filhos do nó raiz eles estão no nível 1. E assim sucessivamente, a gente vai aumentando. Tá? Comprimento de um caminho, como que a gente calcula o comprimento de um caminho? A gente tem esse caminho aqui, e para a gente calcular o comprimento dele, é só contar a quantidade de arestas. Tá? Então aqui a gente tem 1, 2, 3 arestas. Então o comprimento desse caminho é igual a 3. Altura, né? Altura ou profundidade de uma árvore é igual ao nível máximo de seus nós. Né? Como eu mostrei aqui no slide anterior, a gente tem os níveis, nível 0, 1, 2, 3. Nesse caso aqui, qual que é o nível máximo dessa árvore? O nível máximo é nível 3. Então, a altura ou a profundidade dessa árvore é igual a 3, porque 3 é o nível máximo. Tá? A altura do nó é igual ao comprimento do caminho do nó raiz, do nó até a raiz. Né? A altura do nó. Então, por exemplo,
Esse nó aqui, ele possui altura que é igual ao comprimento. Então, ele possui altura igual a 2. Por que 2? Porque o caminho para chegar do nó raiz até esse nó é igual a 2. Então, olha só, aqui a gente tem mais uma imagem mostrando, né, a altura. Então, aqui ó, a gente tem o nó raiz no nível 0, e os nós B e C no nível 1, os nós D, E, F e G no nível 2. Então, essa árvore tem altura igual a 2. Mais uma imagem aqui mostrando, tá? Resumindo tudo que a gente viu. Os níveis, o nó raiz, o grau de um nó. Esse nó aqui tem grau 1. Por quê? Porque ele só tem uma subárvore, tá? Esse nó aqui, ele tem grau 3. Por quê? Porque ele tem 3 subárvores, tá? Esses nós aqui são nós folhas, né? Por quê? Porque eles estão na ponta, né? Então, para a gente fixar o conteúdo, vamos dar uma olhada nesse exercício aqui. A gente tem essa árvore, uma árvore binária, né? E a gente tem essas questões. Qual a altura do nó com valor 6? O nó com valor 6 é esse nó aqui, né? Então, a altura é igual ao número de arestas, né? Para a gente chegar nesse nó, saindo do nó raiz. Então, para chegar nesse nó, né, a partir do nó raiz, a gente tem que percorrer 1, 2 arestas. Então, a altura desse nó é igual a 2. Qual o grau do nó com valor 3? Esse aqui, né, o nó com valor 3. O grau é a quantidade de subárvores que esse nó tem, ou seja, a quantidade de nós filhos. Então, esse nó aqui tem um filho, né? Então, o grau dele é igual a 1. Qual a altura da árvore? A altura a gente calcula, né, da seguinte forma. A gente primeiro vê qual que é o caminho mais longo do nó raiz até um nó folha. O caminho mais longo que a gente tem é esse aqui, né, do 5 ao nó 10. Então, a gente conta a quantidade de arestas que tem para a gente conseguir calcular o comprimento desse caminho. Então, esse caminho do nó 5 ao nó 10, ele tem comprimento igual a 1, 2, 3. Então, a altura dessa árvore é igual a 3. Qual o nível do nó com valor 3? O nó com valor 3 é esse aqui. O nível, né, a gente começa a contar a partir do nó raiz, né, começando a contar a partir de 0. Então, o nó raiz está no nível 0, o nó 3, né, esse nó aqui, está no nível 1. Qual o comprimento do caminho que liga o nó 5 ao nó 8? O nó 5 ao nó 8, né? Como eu mostrei para vocês, a gente calcula o comprimento de um caminho contando o número de arestas. Então, aqui a gente tem 1, 2 arestas. Então, esse comprimento é igual a 2. Tá? Então, aqui a gente tem todas as respostas que eu falei para vocês. Uma árvore binária é um tipo especial de árvore em que cada nó deve possuir no máximo 2 subárvores, né? É o que eu comentei. A gente tem a outra versão que é a árvore ternária, né? Ou simplesmente uma árvore onde não tem nenhum limite. A gente pode também chamar simplesmente de árvore. Então, na árvore binária, a gente tem 2 subárvores, a subárvore da esquerda e a subárvore da direita, né? Caso o nó não possua nenhuma subárvore, então ele é um nó folha, né? Que é o exemplo aqui desses nós que a gente tem, são nós folhas. Tipos de árvores binárias, né? A gente pode classificar as árvores binárias de 3 tipos. Estritamente binária, tá? O que é uma árvore estritamente binária? É uma árvore em que em cada nó vai ter 0 ou 2 filhos, tá? Então não tem a opção de ter um filho só. Você vai ter ou vai ser um nó folha ou vai ter 2 filhos. Tá? A árvore completa é aquela em que, se n é um nó com algumas subárvores vazias, então n se localiza no penúltimo ou no último nível. Tá? Ou seja, você só vai ter nó com subárvore vazia no último nível, né? Ou seja, o nó folha, ou no penúltimo nível. Então essa é considerada uma árvore completa. Uma árvore cheia é uma árvore em que se tem um nó, em que se um nó tem uma... Desculpa, né? Deixa eu ler novamente. Uma árvore cheia é uma árvore em que se um nó tem alguma subárvore vazia, então
esse nó, que tem alguma subárvore vazia, vai estar no último nível. Ou seja, você só vai ter, todos os nós eles vão ter 2 filhos, exceto os nós folhas. Tá? Essa é uma árvore cheia. A gente falando assim é meio complicado, né? Visualizar. Então vamos ver esses exemplos. Olha só, a gente tem a árvore estritamente binária, onde os nós, né, ou eles têm 2 filhos ou não tem nenhum filho. Então todos os nós aqui satisfazem essa restrição. No caso da árvore binária completa, o que vai acontecer? Os nós, vamos voltar aqui na descrição. Ó, se o nó tem alguma subárvore vazia, então esse nó ele vai estar no penúltimo nível ou no último nível. Tá? Então essa é a diferença. Os nós que têm subárvores vazias, eles estão ou no penúltimo, né? Esse aqui é o penúltimo, ou no último nível. E uma árvore binária cheia, o que vai acontecer? Você só vai ter nó sem filho, né? No último nível, ou seja, os nós folhas. Tá? Todos eles vão estar no mesmo nível, inclusive. Né? Então, olha só, aqui a gente tem uma árvore binária cheia. A árvore binária cheia é a melhor situação que a gente vai ter, porque, né, todos os níveis vão estar com o número máximo de nós. Então, olha só, no nível 0, a gente só pode ter um nó. Tá? Como que a gente calcula a quantidade de nós por nível? É só a gente calcular essa potência aqui, ó, 2 elevado ao nível. Tá? Então, por exemplo, no nível 1, a gente tem 2 elevado a 1 nós. No nível 0, 1, 2, a gente vai ter 2 elevado ao quadrado, é igual ao número de nós, tá? E assim sucessivamente. Então, dessa forma, a gente calcula o número máximo de nós, né, por nível, em cada nível. Na árvore cheia, é possível calcular o número de nós por nível. Não é porque todos os níveis vão estar completos numa árvore cheia. Assim como o número total de nós. Ou seja, né, a gente consegue calcular por nível e a quantidade total numa árvore cheia. Então, um nível, como eu falei, possui exatamente essa potência, né, 2 elevado a i, sendo que i é o nível. Então, se um nível i possui n nós, o nível i mais 1 vai possuir 2 vezes n nós. Tá? As formulinhas mágicas, né, para salvar a gente. Altura de uma árvore H. Uma árvore de altura H possui 2 elevado a H mais 1, né, menos 1 nós. Dessa forma a gente calcula a quantidade de nós de acordo com a altura de uma árvore cheia. Tá? Nesse caso aqui é só uma árvore cheia. Implementação. Como que a gente implementa essa estrutura de dados? Tá? Aí a gente tem que relembrar como que a gente implementava a estrutura de uma lista encadeada. Aqui é uma coisa semelhante, só que aqui o nosso nó, né, na lista encadeada a gente tinha um ponteiro que apontava para o próximo elemento. Aqui não. Aqui a gente vai ter um elemento, né, o nosso nó ele vai ter um ponteiro que aponta para a árvore, para o filho, né, da esquerda, e um outro ponteiro que aponta para o filho da direita. Tá? E além disso vai ter também um item, né, um valor, que aqui a gente considera um valor do tipo inteiro, tá? Que esse nó vai estar armazenando. Então olha só, pensando aqui no pseudocódigo da nossa estrutura de dados, fica do seguinte, né? Ele vai ter um ponteiro do tipo nó, que aponta para a esquerda, outro que aponta para a direita, e um item, né? Que aqui é um número inteiro. E olha só, a nossa estrutura de dados, árvore, ela vai ser o seguinte, vai ser um ponteiro do tipo nó. Esse ponteiro do tipo nó, ele vai apontar para a raiz, tá? Então a gente vai ter um ponteiro que aponta para a raiz, quando a minha árvore estiver preenchida. Se a minha árvore estiver vazia, esse ponteiro vai apontar para null, igual está aqui no desenho. Tá? Para quem não lembra, o null a gente representa como esse símbolo aqui de aterramento, né? Tá? Então dessa forma, olha só, a gente tem o item, o ponteiro que aponta para o filho da direita e o ponteiro que aponta para o filho da esquerda. Então, para implementar, a gente vai precisar, né, dessa estrutura de dados chamada nó e das funções. Né? A primeira função que a gente vai precisar é a função que cria uma árvore. O que ela vai fazer? Vai receber um ponteiro e vai simplesmente apontar esse ponteiro para null, tá? Porque a nossa árvore aqui está sendo criada de forma vazia.
A segunda função, ela vai simplesmente verificar se a nossa árvore está vazia. Para a gente fazer essa verificação, a gente simplesmente tem que acessar o ponteiro R, né, o ponteiro root, raiz, e verificar se ele está apontando para null. Se ele estiver apontando para null, significa que a minha árvore está vazia, ou seja, a gente retorna verdadeiro. Caso contrário, retorna falso. Então, a quantidade de nós em uma árvore com raiz R, ela é calculada da seguinte forma, né? Primeiro, verifica se R é vazio. Se for vazio, a quantidade de nós é 0, né? Caso contrário, o total de nós da árvore com raiz R vai ser o seguinte, a gente vai calcular a quantidade de nós que tem na subárvore da esquerda e somar com a quantidade de nós que tem na subárvore da direita. Tá? Então, dessa forma, a gente calcula a quantidade de nós. Mas aí eu tenho que somar mais um, né? Que é o nó raiz. Então, vamos ver esse pseudocódigo. Olha só. É justamente o que eu acabei de mostrar para vocês. Se a minha árvore, o nó raiz, estiver apontando para null, então não tem nenhum nó. Retorna 0. Caso contrário, o que a gente faz? Faz uma função recursiva. A gente calcula a quantidade de nós, chama a mesma função de forma recursiva, né? Ou seja, ele vai retornar para a gente a quantidade de nós da árvore da esquerda, mais a quantidade de nós da subárvore, né, da direita, e vai somar os dois totais, mais 1. Né? Esse mais 1 é porque eu tenho que considerar o nó raiz. Então, dessa forma, recursivamente, a nossa função vai calcular a quantidade de nós de uma árvore. Tá? Como que a gente calcula a altura de uma árvore? Então, olha só, esse é o passo a passo. Primeiro, a gente verifica se o nó é um nó folha, tá? Ou seja, se ele não tem nenhum filho. Se ele for um nó folha, a altura dele é 0. Então, nesse caso, a altura dos filhos é menos 1, tá? Porque ele não tem nenhum filho. Então, a gente considera, vou mostrar para vocês, como se os filhos dele tivessem altura menos 1. Caso contrário, ou seja, se o meu nó não for um nó folha, o que vai acontecer? Eu tenho que calcular a altura das duas subárvores, né? Vou verificar qual das duas subárvores que tem a altura maior e vou pegar a altura dessa subárvore maior e somar mais 1. Dessa forma eu calculo a altura de uma árvore, tá? De forma recursiva. Então, olha só. Primeiro ponto, né? Se o nó, né, o meu ponteiro estiver apontando para null, assim como eu comentei aqui, né, se ele estiver apontando para null, a gente considera que eu estou apontando para o filho de um ponteiro que não tem filhos. Né? Então, se ele estiver apontando para null, significa que a altura desse nó é igual a menos 1. Tá? Porque a gente chegou num nó filho que não existe. Então, a gente considera a altura menos 1. Caso contrário, o que a gente faz? Né? Se ele não for um nó igual, se o nó não estiver apontando para null, o que a gente faz? Calcula a altura da subárvore da esquerda, calcula a altura da subárvore da direita, aí depois eu verifico qual dos dois que tem a altura maior. Se for a subárvore da esquerda, então eu pego o valor da altura da subárvore da esquerda e incremento mais 1. Tá? Se for da direita, eu pego a altura da subárvore da direita e incremento mais 1. Esse é o nosso algoritmo para calcular a altura de uma árvore, tá? Tudo de forma recursiva. Agora, como que a gente faz para percorrer? Existe uma forma lógica de percorrer uma árvore? Uma não, 3 formas, tá? Na verdade existem mais, mas as 3 aqui são as mais importantes, as mais comuns. Então, as 3 formas são as seguintes. A primeira chama o percurso de pré-ordem. Em seguida, a gente tem o percurso em ordem e o percurso pós-ordem. Tá? O pré-ordem, o que vai acontecer? Eu tenho o nó raiz e os filhos. Né? No pré-ordem, o que vai acontecer? Primeiro, eu vou visitar. Visitar aqui pode ser pensado da seguinte forma, como se eu fosse imprimir o valor desse nó. Tá? Acessar o valor desse nó. Então, no pré-ordem, o que vai acontecer? Primeiro, eu acesso o valor do nó raiz, depois eu acesso o valor do filho da esquerda e depois o valor do filho da direita.
né? A raiz vem antes dos filhos, por isso que chama pré-ordem. Em ordem, o que vai acontecer? Primeiro eu vou acessar, eu estou no nó raiz, primeiro eu vou acessar o conteúdo do filho da esquerda, em seguida eu acesso o conteúdo do nó raiz, e em seguida eu acesso o conteúdo do nó da direita, o filho da direita, né? No percurso pós-ordem, o que vai acontecer? O nó raiz é deixado por final. Então, digamos que eu estou no nó raiz, eu quero acessar esses valores utilizando esse percurso pós-ordem. O que vai acontecer? Primeiro, eu acesso o filho da esquerda, depois eu acesso o filho da direita e, por último, eu acesso a raiz. Tá? Como que fica? Então, olha só, aí tem os algoritmos aqui mostrando isso que eu acabei de explicar para vocês. No pré-ordem, a gente vai receber o nó raiz e eu quero imprimir o conteúdo, né, dessa árvore. Então, o que eu vou fazer? Eu verifico se o meu nó está apontando para algum, se o meu ponteiro, né, R, se ele está apontando para algum nó. Então, se ele estiver apontando para algum nó, o que eu vou fazer? Eu vou imprimir no pré-ordem primeiro o valor desse nó, que aqui eu estou referenciando como ponto item. Em seguida, né, eu vou chamar a função de forma recursiva, passando a subárvore da esquerda, ou seja, ele vai imprimir em seguida o conteúdo da subárvore da esquerda. E depois disso, eu vou chamar a função recursivamente, passando a subárvore da direita. E a mesma coisa, né, invertendo as ordens aqui do percurso em ordem. Olha só, primeiro eu acesso a subárvore da esquerda, depois eu imprimo o valor do nó raiz e, por fim, eu acesso o valor da subárvore da direita. Tá? No pós-ordem, a mesma coisa, mas a gente imprime o valor do nó raiz por último. Tá? Por isso que é pós-ordem. Então, olha só como que fica o percurso de uma árvore seguindo os 3 algoritmos. Né? No pré-ordem fica dessa forma. Primeiro a gente acessa o nó raiz, depois acesso o filho da esquerda. Né? Só que aí quando eu chamar a função recursivamente, aí eu tenho que primeiro acessar o nó raiz e depois o filho da esquerda. Né? E vai fazendo isso de forma recursiva. Mas a forma mais simples aqui é a gente fazer esse caminhozinho aqui, ó, essa linhazinha, né, em volta dos nós da minha árvore. E o que vai acontecer? Para a gente fazer o percurso pré-ordem, eu vou acessar toda vez que eu passar do lado esquerdo de um nó, seguindo essa linha. Tá? Então, olha só. Seguindo essa linha, toda vez que a gente passar do lado esquerdo de um nó, significa que a gente está acessando ele. A mesma ideia, a mesma lógica a gente pode usar aqui em ordem. O que vai acontecer? Toda vez que eu passar embaixo de um nó, eu vou acessar ele. Tá? Então, olha só. Nesse caso aqui, estou passando na esquerda do nó B, na esquerda do nó A, agora eu estou passando embaixo do nó A. Então, como eu estou passando embaixo, ele é o primeiro nó que está sendo acessado. Em seguida, eu vou passar embaixo do nó B, acesso ele, tá? Embaixo do nó C, acesso ele, e assim sucessivamente. Tá? Essa é a forma mais simples da gente fazer esse percurso. No percurso pós-ordem, olha só o que vai acontecer. Toda vez que eu passar pela direita de um nó, seguindo essa linha, tá? Em volta dos nós aqui, toda vez que eu passar à direita de um nó. Então, o primeiro nó que eu passo à direita aqui é o nó A. Olha só, estou passando à direita. Aí, em seguida, o próximo nó é o nó C, que eu estou passando à direita dele. Dessa forma, a gente consegue imprimir o percurso pós-ordem. Olha só, agora eu estou passando à esquerda do nó E, depois à esquerda do nó D, à esquerda do nó B. Tá? E, por fim, olha só, a gente acessa aqui o nó H, depois o nó I, o nó G e o nó raiz é por último no pós-ordem. Tá? No pré-ordem, o nó raiz é o primeiro e em ordem ele vai ficar aqui no meio. Né? Primeiro acessa os filhos da esquerda e depois os filhos da direita. Tá? Considere a árvore a seguir. Né? Vamos ver esse exemplo aqui. A gente tem essa árvore, né, com esses nós, e o exercício pede para a gente visitar os nós usando os percursos que a gente acabou de ver. Né? Então é só fazer aquele desenho, né, abraçando
caminhando em volta dos nós, tá? Estou desenhando aqui de forma imaginária. Então, o que vai acontecer? No percurso pré-ordem, toda vez que a gente andar à esquerda de um nó. Então, o primeiro nó vai ser o 4, depois o 1, depois o 3, depois o 2. Né? Aí ele vai voltar, já acessei todos esses nós. Aí o próximo nó que eu vou caminhar pela esquerda é o 6, depois o 5 e por fim o 7. Tá? Em ordem, é toda vez que a gente passar embaixo. Então, o primeiro nó aqui que a gente passa embaixo é o nó 1. Depois o nó 2, depois o nó 3, aí depois o nó 4, né? Ou em ordem, o nó raiz, ele é acessado depois de todos os nós da esquerda, né? Então agora ele acessou todos os nós da esquerda, agora vamos acessar os nós da direita, no caminho em ordem. Aí o que vai acontecer? Acessei o nó raiz, aí caminho aqui, o nó 6 ainda não visito o nó 5, depois o 6 e depois o 7, tá? E o pós-ordem, como que fica? Toda vez que a gente caminhar pela direita de um nó. Então, o primeiro nó, olha só. O primeiro nó que é acessado é o nó 2, depois o 3, depois o 1, né? O 4 ainda não, o 6 não, depois o 5, depois o 7, agora o 6 e, por fim, o 4. Tá? Então, tá aqui o gabarito para vocês. Tá? O ideal é que vocês desenhem essa linhazinha aqui, ó, em volta do grafo, para vocês conseguirem fazer esse percurso, tá? Dessa forma, de pré-ordem, em ordem e pós-ordem. A gente termina por aqui, tá? Conteúdo sobre árvore binária. Aqui tem algum conteúdo. A gente tem a bibliografia aqui do professor Bax, Estrutura de Dados Descomplicada, que ajuda muito. Ele também tem algumas videoaulas. Eu acho que tem um link aqui, que é esse link, tá? Tem também a videoaula da Univesp e um link aqui com código-fonte e algumas listas de exercícios para que vocês possam estudar, tá? Código-fonte na linguagem C. Então, muito obrigado pela atenção. Essa aqui é a imagem que eu tinha comentado para vocês ao longo da aula, né, da árvore, que a árvore aqui ela é representada, né, como se fosse uma árvore de cabeça para baixo. Né? A raiz está no topo e os nós folhas estão embaixo. Tá? Então a gente finaliza por aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.